gostaria de convidar os queridos para a nossa reflexão nesta tarde, que você abrisse a sua Bíblia, se assim você preferir, no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler até o verso 12, e eu vou dar preferência aqui à leitura NVI. Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler até o verso de número 12. O texto sagrado diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Palavra de Deus, de acordo com o Evangelho de João, no capítulo de número 2. Há 2 paralelos existenciais, no sentido da reflexão, no sentido da ponderação, no sentido da crítica e da análise. Eu e você temos essas 2 dimensões paralelas como sendo oportunidades, como sendo rumos, horizontes. Talvez nesses 2 paralelos nós encontremos as melhores e maiores motivações para dar continuidade à vida. A primeira delas, o primeiro deles, desse paralelo, é a vida toda. Como ela se faz, como essa vida é preenchida, as suas ânsias mais profundas, os seus anelos, desejos, as suas oportunidades, a vida toda. Nós usamos muito essa expressão para reclamar de alguma coisa, ou tem quem sabe até para abordar algo de aspecto positivo. Olha, aquela pessoa é chata e ela faz isso a vida toda. Olha, aquela pessoa trabalha naquele determinado serviço a vida toda. E esta dimensão, este paralelo, a vida toda, tem um significado muito profundo na nossa experiência. O outro paralelo é tudo na vida. E de fato, parece que o tudo na vida difere um pouco da vida toda, porque agora essa visão e este paralelo, esse sentimento, esta noção, ele parte para uma contemplação mais crítica, mais profunda, mais detalhada da própria vida em si. E tudo na vida, os acontecimentos, as ocorrências, os planos pessoais, aquilo que de fato nós tanto insistimos, trabalhamos, perseguimos, a vida toda identifica a vida na sua compreensão dinâmica e cronológica. Tudo na vida é o que nós fazemos com esta cronologia, como nós desfrutamos desse tempo, se há realização ou não, se é suficiente ou não. São 2 paralelos que nós costumeiramente pensamos, analisamos e refletimos. Há um pregador aí que disse certa vez que o que Jesus fez aqui em Caná da Galileia foi uma coisa sem propósito. Não é apenas uma observação vazia, oca,
destituída de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica, como também revela a ignorância espiritual desse pregador. Alguém que pregou em cadeia nacional sobre isso, dizendo que Jesus fez aqui uma grande bobagem, que esse milagre não tem significado algum, serventia alguma. Mas ainda que essa seja a declaração de um pregador isolado, que se julga talvez igual a Jesus, nós temos aqui neste cenário uma coisa muito interessante, uma festa de casamento onde Jesus, sua mãe e seus discípulos são convidados. Nós temos aqui no primeiro momento um evento social, costumeiramente assim concebido e compreendido. Nós não temos aqui nessa passagem uma necessidade de ordem mais urgente, como por exemplo a cura de uma enfermidade. Nós temos uma necessidade trivial, uma festa de casamento, onde Jesus transforma uma água suja no melhor vinho, para que essa festa tenha a sua continuidade e o seu valor. Há também a atuação sobrenatural em cima de algo impessoal, uma matéria, água, que é transformada em vinho, continua sendo uma matéria. Nós não temos aqui o poder sobrenatural de Deus exercendo alguma coisa sobre a vida de alguém, curando uma cegueira, fazendo um paralítico andar e assim por diante. Nós temos um milagre sobrenatural em algo impessoal. Mas, na verdade, isso aqui é tão espiritual e tão importante quanto qualquer outro milagre realizado por Jesus. Exatamente porque neste evento Jesus nos ensina uma coisa muito importante. A nossa vida toda e tudo na vida tem um só sentido, uma só vocação: a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade. Se de repente fechamos a porta deste templo e ao sairmos daqui, abrimos uma nova porta para um novo tipo e modalidade de existência, é melhor fechar esta aqui definitivamente. Porque a minha vida espiritual, ela continua, e a minha vida social não é alienada, nem destituída de espiritualidade. Tudo na vida, e a vida toda, é espiritual. E a presença de Jesus, num acontecimento social frequente, comum e até insignificante para muita gente, é sim uma presença espiritual, abençoadora e edificadora, inclusive para nos ensinar algumas verdades, e eu gostaria de compartilhar com você esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: Deus presente em tudo na vida e na vida toda. Pode parecer para alguém ou para alguns, associar um pneu furado à ação de Deus, à presença de Deus, mas é exatamente isso. Pode ser absurdo para alguns, estamos nos aproximando do Natal, tempo em que as pessoas mergulham nos shoppings em busca de ofertas, produtos, mercadorias, para presentear os seus queridos. Pode ser que alguns pensem que comprar uma sandália, uma camiseta, um chinelo, um tênis, uma roupa qualquer, ou qualquer outro tipo de presente, como um eletrônico, que isso não tem nada a ver com Deus. Tem. Tudo na vida, tudo que diz respeito à nossa experiência existencial e a vida como um todo, em todos os seus rumos e direções, Deus está presente. E este milagre que Jesus realiza, a sua presença ali em Caná de Galileia, nos ensina alguma coisa interessante. Deus presente em tudo na vida e na vida toda, para mostrar que tudo tem sua importância e valor. Tudo tem sua importância e valor. Diz a palavra que Jesus foi a um casamento em Caná da Galileia. Estavam ali seus discípulos, sua mãe e ele mesmo. Todos haviam sido convidados para o casamento. A presença de Jesus, acompanhado dos seus discípulos e mãe, indicam que a festa é do interesse de Deus. E que, de certa forma, eu e você não precisamos nos excluir das coisas da vida, achando que as coisas da vida rivalizam com Deus e assim são feitas mundanas. Não. Uma pessoa
que se ausenta e se afasta da igreja, se enfraquece na sua comunhão, é uma verdade, é uma coisa séria. Entretanto, não significa que se eu me ausento de um culto da igreja, porque eu estou no aniversário de uma pessoa que é importante para mim, que eu esteja cometendo um delito em absoluto. Eu estou fazendo o mesmo culto que eu faria aqui no templo, dentro de um contexto diferente, porque tanto o aniversário quanto o culto são coisas importantes. O que é mais importante não é o culto e nem o aniversário, um mais importante que o outro. O que é mais importante é a consciência de que Deus está presente. O convite que Jesus recebe é a sinalização, especialmente após a aceitação, de que tudo é do interesse de Cristo, é do interesse do Pai. A aceitação para participar deste casamento é a sinalização de que Deus não trata com desprezo, com desdém, minorizando, prejudicando as coisas importantes da vida. E aqui nós temos uma das suas grandes expressões: festa, alegria, celebração, comunhão, compartilhamento. Eu, quando faço algum trabalho, um encontro de casais no sábado, aí o irmão, pastor, eu não vou poder participar, porque eu tenho um casamento de um primo. E eu falo assim: vai, meu irmão, Deus te abençoe. Porque tão importante quanto ouvir uma palestra de casais é estar no casamento do seu primo, do seu parente, do seu amigo. Algumas aplicações acerca dessa presença de Jesus, o que ela indica: uma festa é tão importante quanto qualquer outro evento da vida, especialmente porque todos eles exigem espiritualidade, e nenhum deles pode excluir espiritualidade. A participação, isso não agride e não transgride o propósito a que Jesus veio para salvar o homem do seu pecado. Isso aqui não prejudica em nada a divindade e a humanidade de Jesus, muito pelo contrário, ele faz questão de mostrar que ambas estão coadunadas, estão associadas na expressão do mesmo ser de Deus. A participação de Jesus é sim social, mas ela também vai além do social. O vinho está acabando, e apesar de ser uma festa, ele age com graça e socorro. Isso significa que a presença de Deus não pode faltar em lugar nenhum, em nenhum aspecto da vida humana, porque a sua presença se faz necessária, até para as coisas comuns e triviais. Jesus quer despertar a consciência de que Deus, em sua presença, ou através da presença dele, melhor, deseja participar de todos os eventos da nossa vida, porque ele os vê como sendo louváveis, preciosos e importantes. Tudo tem sua importância e valor. Deus presente em tudo na vida e na vida toda. Segunda lição, para mostrar que problemas surgem a todo instante. Os versos 3, 4 e 5 vão mostrar a preocupação de Maria quando o vinho acaba, e ela diz aos serviçais, aos empregados, para que fizessem tudo o que Jesus determinasse, para que eles assim agissem. Nós temos aqui a festa, o vinho e o seu significado. Uma festa naqueles dias costumava durar 7 dias. 7 dias, semana inteira. E o vinho era praticamente a única bebida, porque de fato era o único produto produzido ali naquela região, e certamente o melhor dos produtos. E não venha dizer que era suco de uva, é vinho mesmo. E o vinho legítimo é fermentado, tem álcool. Acho um absurdo o crente dizer assim: não podemos beber bebida alcoólica, não posso beber vinho porque tem álcool. Isso é um absurdo, vai ler a Bíblia. Vai aprender da Bíblia. É vinho com álcool, vinho natural. Não é vinho onde você enfia álcool, não é isso. É vinho que se fermenta, que produz o seu próprio álcool. E Jesus faz a multiplicação, ou melhor, a transformação. Já estou indo lá para os pães e peixes, né?
A festa naquele tempo acontecia dentro do cerimonial, especialmente aqui nesse momento, onde o noivo ia até a casa da noiva, buscava essa noiva para sua casa, sem data marcada. E neste dia, ou nestes dias de festa, 7 dias de festas, eles iam recebendo os presentes dos convidados. Na tradição daqueles dias, eram os dotes. Geralmente os presentes correspondiam às primeiras necessidades dos noivos. Eles ainda não estavam oficialmente casados, estavam em festa de casamento. Agora você observa a quantidade, não é? A Bíblia diz que ali haviam alguns tanques com 2 a 3 metretas, que é em torno de 80 a 120 litros, eram 6 tanques. Isso daria em torno de 480 a 720 litros de vinho. Pastor, mas esse pessoal bebia até encher a cara? Não. É porque a festa era longa e haviam muitos convidados. Tinha que estar cheio mesmo. Inclusive o próprio Jesus manda encher as talhas, porque elas já estavam um pouco vazias, comprometidas. E esse vinho simbolizava a alegria. Sem vinho naqueles dias, a festa chegava ao fim. A presença de Jesus ali, transformando a água em vinho, devolvendo alegria a esta festa que estava perdendo o seu principal significado. Mas especialmente a Bíblia diz que o vinho acabou, ou seja, a minha vida e a sua vida é isto aí. Todos os dias nós temos alguns problemas. A vida tem seus imprevistos, percalços e surpresas desagradáveis. E interessante que neste episódio, elas acontecem exatamente no meio de uma grande alegria. Pode ser que eu esteja me alegrando com o nascimento de um neto e de repente receba a notícia de que um irmão faleceu. É assim. Você está comemorando a formatura do seu filho, da sua filha, e de repente recebe a notícia de que um grande amigo seu sofreu um grave acidente. É assim. Nós estamos em momentos de grande alegria, quando surgem as desventuras e as tristezas. Algumas situações assim, nos vemos aqui que sem qualquer alternativa, nós não temos a quem recorrer. Era o caso desses noivos, o caso dos seus funcionários, especialmente do mordomo-chefe. Esse texto identifica que algumas necessidades podem acontecer sem que façamos conta delas. Você viu aqui a história? E você deve ter percebido que os noivos não ficaram sabendo do problema. Apenas que o mordomo-chefe inquiriu, questionou, por que agora que você está servindo vinho melhor? Mas o noivo nem ficou sabendo que havia faltado vinho, ou que estava faltando vinho. Assim é a nossa vida, diante da graça de Deus. A própria graça de Deus se encarrega de suprir aquilo que tanto carecemos. Mas uma coisa é importante, quando esses problemas surgem, e a qualquer instante, é importante que Deus esteja presente em tudo na vida e na vida toda. Em tudo na vida e na vida toda. O fato de Deus estar presente em tudo na vida e na vida toda não significa que o meu carro não vá furar o seu pneu. Não significa que eu não possa sofrer um acidente. Não significa que não vai faltar vinho. Mas quando Deus está presente, há abundante suprimento da graça dEle. Seja na ausência e na falta do vinho, seja no lugar remoto, onde o meu carro apagou, e eu não me vejo em condições de fazer alguma coisa, porque não conheço nada de mecânica, e não conheço ninguém na região, mas Deus proverá. E é isso que Deus faz em sua graça infinita, porque Deus está presente em tudo na vida e na vida toda. Deus presente em tudo na vida e na vida toda, para mostrar que tudo tem sua importância e valor, para mostrar que problemas surgem a todo instante. E a terceira lição, para mostrar que sua atuação é sempre necessária. As orientações de Jesus para os serventes foram muito específicas. Encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Os judeus usavam essas águas para lavar as mãos,
para a sua higienização. E havia, nessa prática de higienização, alguns rituais também religiosos. É por isso que, em um dado momento, os discípulos são questionados por esses homens, quando eles dizem assim: os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Porque, de fato, havia um princípio de que a própria sujeira física, material, significava também sujeira espiritual. E é por isso que Jesus diz que o que suja, o que contamina, é o que vem de dentro, não o que entra. E Jesus coloca a ordem nesses fatores. Aí Jesus ordena aos serviçais que levem aquela água já transformada em vinho até o mordomo-chefe. E ele prova e descobre que aquele vinho é maravilhoso. Jesus foi informado que eles não tinham mais vinho. Esta é a declaração da mais profunda carência. É a constatação de que toda alma diante de Deus, ela é súplice. Eu e você temos carências. Nós vivemos de súplicas e mais súplicas. Todos os dias. Nessas desaventuranças, nessas infelicidades, nessas dores e sofreres, nós descobrimos que somos de plantão, seres súplices. Clamamos, buscamos, pedimos a Jesus que intervenha. Quando Jesus se dirige à sua mãe, chamando-a de mulher, isso era normal, era um trato cordial daqueles dias, não era nada de desrespeitoso. É assim que ele trata, por exemplo, a mulher samaritana, mulher. Não se sabia o nome, não se podia, muitas vezes, mencionar o nome. O nome da mulher não era falado, era um trato público comum naqueles dias. A minha hora não chegou, na verdade o que Jesus está dizendo é que ele ainda não começou, não deu início ao seu caminho para o Calvário. E ele começa exatamente quando ele transforma a água em vinho. Porque Jesus é esse que veio para transformar a vida. Assim como ele transformou aquele objeto. E a ideia de toda essa estrutura, especialmente dentro dessa necessidade, que é a atuação de Deus, revela que o Deus que temos aqui é um Deus de um agir perfeito. Quando Maria diz aos serviçais, façam exatamente o que ele vos disser, é porque é exatamente aquilo que se precisa, é exatamente o tamanho da demanda. O agir de Deus, ele é perfeito, ele é preciso. Quando você tem uma causa na justiça que parece demorada, quando você tem uma resposta que você aguarda, um imóvel que não vendeu, um negócio que não fechou, Deus o fará no tempo perfeito. Deus sabe exatamente a hora que você precisa, a hora que eu preciso. Essa experiência me mostra que diante dele, o melhor que se faz é acatar. Esses homens obedecem. E esse é um princípio que deve margear e inspirar toda a nossa existência. Somos chamados para obedecer. Há aqui também o Deus de um agir sem limites, mesmo que pareça absurdo. Mas ele usa água suja e transforma esta água num vinho de excelente qualidade, de qualidade superior. É o Deus de um agir poderoso. Ele não usa atalhos, ele não terceiriza, ele não precisa de acréscimos, ele não precisa de invenções. Tudo o que ele faz, realiza, tudo o que ele determina, acontece. A sua palavra é poder. Aliás, a única palavra que é poder é a de Jesus. É um Deus de um agir poderoso. É o Deus de um agir satisfatório. Ele faz uso das talhas, mas ele observa que essas talhas não estão amplamente supridas, cheias, e Jesus ordena que essas talhas sejam enchidas, para que não faltasse mais vinho naquela festa. É o Deus do agir que satisfaz, que é cheio de plenitude, de abundância, que coincide sim com a nossa demanda e necessidade. Mas principalmente, essa atuação de Deus é necessária na sua vida e na minha vida, porque este é o Deus que sempre faz o melhor.
Ele até transgride a cultura da época. O vinho melhor era servido primeiro. Agora, os convivas, os convidados, desfrutam do melhor vinho, que é servido depois de Cristo. Depois de Deus, tudo é diferente e tudo é melhor. Antes dele, não há garantia alguma de que as coisas sejam tão boas assim. Cantamos hoje pela manhã, depois da cruz, antes da cruz, é assim mesmo. Antes da cruz é uma coisa, depois da cruz, tudo é diferente. Você tem à sua disposição talhas cheias do melhor vinho. Você tem à sua disposição o agir providente de Deus, que oferece o melhor e muito melhor do que você pode imaginar. Deus presente em tudo na vida e na vida toda. Eu encerro a minha palavra dizendo que Deus, que é tudo e está em toda a extensão da vida. Quando Deus está presente, tudo é reparado e organizado. Se aquele noivo ou aqueles noivos, ou se chegasse ao conhecimento público de que de fato o vinho teria acabado e a festa ia acabar, seria a maior das vergonhas sociais daqueles dias. Era indecoroso, numa festa de casamento, imaginar que a festa está acabando antes da hora. Cristo chega, repara e organiza. Quando Deus está presente, tudo é melhor, e podemos esperar sempre o melhor. Da mesma forma que aconteceu com o vinho, nós temos um Deus, que é Jesus na cruz por nós. Onde Deus está e quando Deus está, a glória é certa. Quando Deus está, a nossa fé é despertada, a nossa fé é avivada, é inevitável. É impossível deixar de agir com fé. Esse sinal milagroso, diz o verso 11, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como que uma pessoa pode dizer que esse milagre não teve objetivo algum, propósito algum? E eu quero dizer para você que eu tenho nesse texto mais de 10 sermões, nesse mesmo texto, com abordagens completamente distintas e diferentes. Porque tudo que Cristo faz, seja com água, seja com vinho e seja com ser humano, é maravilhoso. Deus se interessa por tudo na sua vida e na minha vida. Ele está presente em tudo na vida e na vida toda. A este Deus toda a glória e todo o nosso louvor. Amém.